Essa é uma vitória importante por conta da retomada da liderança, mas eu quero voltar um ponto atrás. Porque depois daquele jogo contra o Vila Nova, você não falou e você foi muito criticado por conta disso. E agora é uma oportunidade para a gente saber de você o que aconteceu. E também no jogo contra o Vila Nova, o presidente do Vila ele fez críticas em relação a você, vou abrir aspas, te chamou de leão de túnel. Como você viu tudo isso? Mas, por favor, primeiro fala por que você não falou depois do jogo contra o Vila. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite ao nosso torcedor que está acompanhando também a coletiva. Eu não pude, na verdade, estar ali no pós-jogo, porque minha esposa está de 9 meses de gestação, são 38 semanas já, e ela já vem nas duas últimas semanas, na verdade, com bastante recorrência eles chamam de contração de treinamento, né, e ela, durante o jogo, já tinha me mandado mensagem falando que não estava legal, e eu ainda consegui segurar o jogo todo ali, mas me comprometi que, ao final do jogo, eu sairia. Expliquei para todos aqui internamente, né, que é por um motivo que foge daquilo que eu posso controlar, né? Um filho para nascer, todo mundo que é pai aqui, todo mundo que é mãe, sabe o quanto é importante. Então, naquele momento, eu não pude falar por isso, né? Eu tive que correr para casa, fui com ela para a maternidade, e lá ela foi medicada e continua a qualquer momento podendo nascer, né? Estou até de alerta aqui com o telefone, porque pode acontecer a qualquer momento. Bom, em relação ao que o presidente do clube adversário falou, o leão de túnel não é o problema, sabe? O leão de túnel é porque aqui ele agiu com muito desrespeito com todos os funcionários, com xingamento, e eu sou sanguíneo também, né? Não estou aqui para aceitar nenhum tipo de desaforo ou de xingamento. Na verdade, o que preocupa na fala dele é sobre o termo que ele me chama de forasteiro, né? Será que o Paulo Turra, que é gaúcho, é forasteiro? Será que o Alarcon Pacheco, o executivo dele, meu amigo pessoal, excelente profissional, é forasteiro porque ele é de Alagoas? Será que o Frontini, que é um excelente profissional também, que estava com ele até agora há pouco, né, é um forasteiro? Será que quando os cantores sertanejos de Goiânia, talentosíssimos, vão a São Paulo, vão a Belo Horizonte, eles são forasteiros? Eu não sei em que mundo que ele está vivendo, né? Literalmente, eu não sei em que mundo que ele está vivendo. Mas ele é uma pessoa que costuma agir dessa forma, né? Ele que fala tanto de Deus, agiu com preconceito e discriminação em relação a mim. Mas eu vou agir de forma diferente, né? Eu prefiro não falar sobre ele, né? E a gente seguir a coletiva, porque ninguém conhece ele, então não me preocupa. Andrino, Caio Munif, Rádio Bandeirantes. Essa semana até teve a informação de que o Goiás não iria fazer mais nenhum movimento nessa janela. Eu te pergunto isso atrelado com a questão do elenco, né? Que hoje, por exemplo, com o Anselmo suspenso, o Goiás até que não tinha um centroavante de ofício para até entrar na partida. Veja bem, o Anselmo é um atleta que, se você pegar os últimos 4 ou 5 anos dele, né, ele tem uma performance muito grande de jogos, né, de número de jogos. É um atleta que, geralmente, para ele ficar fora de jogo, é o que aconteceu aqui agora, né, no jogo de hoje. Ele está fora por 3 cartões. É um atleta que se lesiona pouco, é um atleta que se cuida muito, né, um atleta experiente. Então, a gente sabe que a gente pode contar com ele, né, na maioria dos jogos, né. Nós temos hoje o Arthur, que não é um 9 de ofício, mas já fez na posição, né, mas ainda não está 100% fisicamente. Mas eu vejo nossa equipe, nas minhas conversas com o professor, com a comissão técnica, uma equipe muito coesa, uma equipe muito onde nós temos alguns atletas que atuam em mais de uma posição, né? E outra coisa importante
é a gente respeitar a parte orçamentária do clube, né? Nós fizemos movimentos muito importantes na janela, né? Nós trouxemos o Wellington Rato, né? Nós trouxemos o Tite, um jogador multicampeão, nós trouxemos o Moraes, nós trouxemos o próprio Benítez. Então, nós fizemos movimentos que, em um certo momento, outros clubes não fizeram. Agora, outros estão fazendo e nós estamos preferindo, né, seguir com aquilo que a gente tem convicção dentro da nossa casa. Mas eu costumo dizer que a janela só fecha no início de setembro, né? Até lá tem alguns dias, e se a gente enxergar realmente que há necessidade, nós vamos voltar a conversar com o conselho de administração, com quem cuida do caixa do clube, com muito respeito, por sinal, né? O nosso diretor financeiro, o Leonardo Pacheco, nosso diretor executivo, o próprio conselho de administração, que se preocupa bastante com isso. O Goiás é um clube que, para o mercado, ele passa um recado muito importante. Tá. Boa noite, Andrino. Como que você viu os protestos da torcida hoje, antes do duelo, com as faixas, enfim, muito referente a tudo que aconteceu no clássico contra o Vila Nova também? Como o professor falou, né? Quando não existe a vitória no clássico, o nosso torcedor ficou muito chateado, né? Nós internamente também ficamos muito chateados, né? Não era aquilo que a gente queria. Todo protesto ele é válido desde que ele seja feito de forma tranquila, sem agressão física, moral, né? E o nosso torcedor ele tem direito. Hoje ele trouxe as faixas, né? Eu li as faixas, inclusive, eu vi que falava sobre o clássico, né? E falava também que o título é uma obrigação, né? Aqui internamente todos nós sabemos o quanto que o acesso é importante e quem sabe nós vamos querer sim buscar o título brasileiro para entregar para o nosso torcedor, até para compensar aquela nossa derrota no Serra Dourada, onde nós perdemos a vaga da Copa do Brasil, né? Então está todo mundo muito imbuído de buscar e entregar para o nosso torcedor. A única coisa que é difícil é que realmente quando não vence o clássico machuca todo mundo, mas vai passar, nós vamos conquistar. E o objetivo do Goiás ele é muito maior do que um jogo de tamanha expressão como é o clássico, mas o objetivo é muito maior, o objetivo de chegar à Série A, o objetivo de jogar as grandes competições, ele é muito maior. Deixa eles pensarem pequeno, que a gente pensa grande. Boa noite, Andrino. Quando você fala em buscar o conselho fiscal, financeiro, para se ter mais dinheiro para contratar, caso necessário, a gente entende que o teto para essa janela já chegou no teto. É isso mesmo? Ou estou equivocado, né? Já chegaram no orçamento previsto com as contratações feitas até essa janela? É isso. Quando você trabalha com planejamento, você trabalha com números, né, e os números têm que ser respeitados, né? Como eu disse, o Goiás ele é conhecido no mercado por ser um clube muito organizado financeiramente. Foi sempre isso que eu ouvi em São Paulo, né, ao longo dos meus 12 anos no futebol paulista. Sempre recebi isso, de que o Goiás era um clube muito organizado financeiramente, não faz loucuras, né, honra com todos os seus compromissos. Então, a gente tinha um teto para a contratação, né, um valor já pré-estabelecido para que a gente, né, entendesse o que era necessário para o Goiás brigar por título e acesso, e nós chegamos já muito próximo disso, né? Houveram algumas saídas, né? Recentemente saiu o Zé Hugo, saiu o Facundo, e agora saiu o Aloísio, né? É óbvio que abre um espaço, né, dentro da folha, mas a gente também tem premiação, né, que a gente precisa se preocupar, a gente tem logística, que não sei se muitos sabem, mas o Goiás tem que investir praticamente em todas as viagens, né, todas as viagens, o Goiás tem que desembolsar financeiramente para hotel, para aéreo, porque muitas vezes o que é oferecido para nós não atende o que a gente entende como ideal para a nossa equipe, né? Então, muitas vezes o Goiás tem que dispor de capital. Então, dentro de uma estrutura do futebol, não existe dinheiro só para o elenco, existe um capital que também é reservado para outras demandas dentro, que também toma um recurso muito importante. Mas, como eu digo, se a gente achar que é interessante, alguma peça que aparecer no mercado
realmente, que a gente entenda também que caia no modelo de jogo do nosso treinador, do que a nossa comissão técnica pensa, com certeza nós vamos avaliar. Ô Andrino, e você falou das saídas, né, que abre um certo espaço. Mais saídas podem acontecer ainda nessa janela? Alguns jogadores que não estão sendo aproveitados, como o Rodrigo, o Lucas Lovati, enfim? Veja bem, como você citou, 2 grandes jogadores, né? O Rodrigo ainda não conseguiu performar devido às lesões, né, que aconteceram. Acho que deu um pouquinho de azar ali, uma lesão que recorreu 1, 2, 3 em seguida. O próprio Lovati, que perdeu um pouco de espaço também, são excelentes atletas, né, que o mercado está de olho, com certeza. Já tivemos várias consultas de outros clubes, né, mas a gente entende também que o nosso elenco hoje está bem enxuto, né, você vê que a gente não tem tantas opções em tantas posições, mas a gente optou pela qualidade, né. Eu sou daqueles que eu acho que um elenco bom se monta com qualidade, não com quantidade, né? Então, assim, não vou descartar nenhuma possível saída, porque o mercado ele é muito rápido, né? Às vezes alguma equipe aí que tem algum atleta machucado, que não estava esperando uma lesão dessa, aí faz um movimento, vem buscar talvez alguém aqui, mas eu acho difícil mais alguma saída. Eu tinha separado 2, mas a primeira já foi respondida, eu vou fazer só a do Paulo. O clima está bom no clube, principalmente entre os jogadores, quer saber dessa parte de bastidor? Olha, o clima é excelente. Na hora que nós fechamos ali, que o professor falou, eu também dei uma breve fala, e o Tite pediu a palavra, o próprio Tadeu também fala direto, o Tite justamente bateu nisso, no quanto que é difícil encontrar um grupo. Quando eu falo grupo, eu não estou falando só atletas, tá? Eu estou falando atletas, staff, diretoria, todo mundo que está envolvido, seguranças, rouparia, DM. Nós, graças a Deus, conseguimos ter um grupo muito de homens, de pessoas de boa energia, todo mundo buscando o mesmo objetivo, todo mundo lutando um pelo outro, e isso não é fácil no futebol, não é fácil. Eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Eu acho que o Goiás tem um ambiente hoje muito saudável mesmo, e tomara que isso persista para que a gente entregue para o nosso torcedor o objetivo principal. Fim